Amém. Abre-se os portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Feridas. E é claro, se você é novo aqui no canal, clique ali, ative o sininho, se inscreva, para que quando chegar outro conteúdo, você seja notificado. Amém? E é claro que nós vamos fazer agora o convite especial de que o nosso amado Espírito Santo seja contemplado um mentor-chefe aqui. Pai, nós te louvamos nesse momento por este ministério, para que o Jesus Cristo, o Rei da Glória, juntamente com o mentor-chefe Espírito Santo, fique à vontade, tem liberdade para nos instruir nesse ensinamento, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para o que nos interessa. O tema é dar. Direcione, alinhe e realize. Então, nesse momento, abra o teu coração para entender o significado do dar, certo? E é claro que nós vamos para a passagem bíblica. Pega ali a sua palavra abençoada no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, uma das passagens ápice conhecidíssimas do Evangelho de Jesus Cristo, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, Jesus Cristo foi oferecido holocausto para que você aí do outro lado e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Então, a palavra dar, em João 3,16, está dizendo assim: eu tenho para dar. E uma pergunta que não quer calar: o que você tem para dar hoje? O dar são todas as formas: financeira, material, sentimental, emocional, fisiológica, psicológica, de todas as formas que você imagina. E aí, o Espírito Santo, nessa madrugada, trouxe essa estratégia. O D é o direcionamento. Se eu estou tendo o direcionamento desses três princípios, eu vou reto ao assunto. Eu vou direto ao ponto. E eu sempre digo, sempre pego uma lista, um papel de caderno ou uma agenda, uma caneta, um hidrocor, o que você quiser, e alinhe naquele dia, ou para aquela semana, ou para aquela quinzena, o que você quer atingir, quais são as suas metas. Porque para ter a prosperidade, que eu já vou lhe falar qual é o significado dela, você vai ter que se doar. Você vai ter que direcionar alguma coisa. E você vai ter que desapegar. Tá preparado? O segundo é o alinhamento. O alinhamento sempre tem ajustes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma torneira que não está bem presa, não está bem apertada. Vai começar a ter goteiras, vai começar a vazar, vai ter problema nos encanamentos, assim por diante. E o alinhamento faz isso. O alinhamento do Espírito Santo faz que a nossa estrutura espiritual seja ajustada e tire o que não presta. Tire o que não é bom, o que não tem vínculo nenhum. Então, uma pergunta que não quer calar: qual é o alinhamento que está precisando na sua casa e no seu eu interior, com a consciência de Jesus Cristo, para que você avance em projetos, em sonhos, em conquistas, em relacionamentos, em ministérios, em funções curriculares da sua vida profissional? O que você tem que alinhar? E a terceira, anote aí: resultado. Se eu vou direcionar, se eu vou alinhar, eu vou querer o quê? Resultado. E todo o resultado, querido, tem uma entrega. O que eu vou entregar para o Senhor? Lembra lá no livro de Gênesis, no capítulo 4? Vamos ler essa palavra. Ela é bem conhecida também. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3, ele fala o seguinte: passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias.
e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel a sua oferta. Aceitou com alegria de Abel. Por quê? Porque ele entendeu o significado de dar. O seu irmão, Caim, ele deu depois de fora de época. Tudo que eu vou fazer para Deus, primeiro é para ele. Se eu dou sempre para depois, você está dizendo que Mateus 6,33 não está alinhado contigo. O que você está falando lá, irmã? Bom, buscai. Buscai é uma constante. O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso aqui, independente se você está numa igreja ou não, se você é crente ou não, isso aqui é para 8 bilhões de pessoas que estão na face da terra. Buscai, primeiro o quê? Aquilo que você crê. Então, se você crê no Deus vivo, Jesus Cristo e Espírito Santo, então por que essas circunstâncias ainda estão exacerbadas? Porque tem que ter direcionamento, você tem que ter alinhamento e tem que ter o resultado. Justamente com isso da palavra prosperidade que o Espírito de Deus me trouxe nessa madrugada. Sabe o que ele falou? Anote aí. A palavra prosperidade são 12 letras, são 12 portais, são os 12 apóstolos, são as 12 portas de Jerusalém. Então, queridos, prestem atenção nos códigos aqui. Então, a palavra prosperidade é portal restrito de oração, Mateus 6,6. E, fechando a porta do seu quarto, ora ao seu Pai secreto, que no público ele te recompensará. Ele está te vendo, tá? Então, portal restrito de oração secreto com portão de entendimento aqui, a sua kavaná, revelado no interior das nossas entranhas, das nossas raízes, de Deus, através do Altíssimo, com direcionamento nas egrégoras, ou seja, as comunidades. Não estou falando do CNPJ em si, mas a egrégora são os grupos de pessoas com quem você se relaciona. Então, a prosperidade é uma intimidade secreta com Deus. Então, primeiro, quando eu dou para o Senhor, como Abel deu a sua gordura, as premissas do melhor, eu vou ter direcionamento, eu vou ter alinhamento, eu vou ter resultado. Junto com tudo isso, vem a palavra amor. Anote aí. 1 Coríntios 13:7, tá? Vamos para 1 Coríntios 13:7, rapidinho. Essa aqui que eu tô lendo é a versão King James, ok? Então, 1 Coríntios 13:7, que ela é bem conhecida também, e você vai amar essa palavra, que ela diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Claro que depois você pode ler todo esse capítulo, que ele vai do 1 até o 13, tá? O amor não é fingido. Então, a palavra amor aqui é ação, você vai ter movimentação. Depois vem movimentação, a letra M. Depois vai vir a orientação, busque mentores específicos para a área que você deseja alcançar. E o R, o retorno, você vai ter a resposta. Mas para isso, alinhe-se com todo o propósito. Você vai fazer a sua escala, você vai ter a sua rotina. Queridos, uma rotina bem alinhada, bem escrita, desenhada, não tem erro. Ela vai se concretizar. Se você tem metas para atingir, você vai ter que colocar objetivos ali. Semana tal, fulana tal, ciclano tal. E assim, o nome do Senhor, ele vai começar a ser glorificado. Mas para isso, nós temos que atingir, concretizar, ser orientado, ser obediente. Muitas vezes, boca de siri, ficar em silêncio. E silenciar, a técnica que eu uso muito, e eu vou aconselhar você a fazer se você desejar, de todos os dias parar 33 minutos, zerar, você se deitar numa cama plana mais possível, se possível no chão com lençol, e colocar a Bíblia
tá? Qualquer uma, na parte do seu corpo, principalmente a parte do seu peito. E você cronometrar 33 minutos. E nesse tempo, você vai só pensar em Jesus. Você vai pensar no Espírito Santo. Você não vai pensar em boleto, o que tem que pagar, o que tem que fazer, nada disso. Você vai só alinhar com o trono dos céus. Aí depois de algum tempo, você volta aqui e escreve o que aconteceu. Porque eu posso contar minhas experiências, mas eu quero que você viva as suas. Eu estou vivendo já coisas que eu nunca vivia, coisas que eu poderia viver há 20 anos atrás, eu estou vivendo agora. Porque isso foi o Espírito Santo, o nosso mentor-chefe desse ministério, que está nos instruindo e nos ensinando. E eu quero que você também aprenda e desfrute disso. A coluna não dói mais, a enxaqueca foi embora, o corpo começa a ter uma harmonia, você vai ter menos estresse. E o dia que está meio carregado, você vai ter domínio próprio, lá em Gálatas 5, 22, 23, que é um gomo do fruto do Espírito Santo. Ou temperança, ou domínio próprio, a tradução. E quando você tem todas essas estratégias com o versículo bíblico, qual é o problema ainda que você tem de não prosperar, de não evoluir? Porque eu tenho que movimentar. Eu vou esperar, vou só orar e ver as bandas passar? Não, meu amado. Não, minha amada, vai ter que ter uma movimentação. Você vai se conectar com pessoas, você vai ter estratégia com um grupo de pessoas que está naquele nicho que pode te ajudar. Vai ter a parte espiritual, mas também vai ter a parte física. Então, seja online, seja física, virtual, como for, desenvolva. Eu tenho certeza que coisas grandes ainda farão para você. Não olhe para a tendência do que está acontecendo, porque se a gente olhar mesmo para isso, o mundo jaz do maligno. Mas enquanto que nós estamos aqui nessa terra, o Senhor disse que é para nós agirmos. Porque se dermos crédito com o que as mídias estão falando, filho, não daria mais nem para viver. Então, que o Santo Espírito de Deus possa blindar a tua mente e o teu coração e amar o seu esposo se você é casada, amar sua família, seus filhos se você tem filhos, seus netos, protegê-los, orientá-los, intercedê-los, orar, formar uma comunidade que está um só coração com você. Em Mateus 6,33 vai se cumprir. E as outras coisas vão ser acrescentadas. A roupa, o calçado, alimento, fazer uma estética, cuidar do cabelo, fazer uma hidroginástica, fazer uma natação para o seu filho, coisas boas. Então, observe-se. Assim como o raiar do dia e assim como o brilho das estrelas, o Senhor dos Exércitos está te trazendo novas estratégias para o novo tempo, da prosperidade, do dar e do amor. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse estudo abençoado, pela revelação da tua palavra e que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado. Que se tiver dúvidas, questionamentos, meu Pai, não deixe abaixar essa vibração, mas a sua kavaná, a intenção Pai, intencional, seja pura, reta e verdadeira, e que minha amada, Pai, possa atingir as suas metas, tanto aqui terrenas quanto as celestiais. Amém? Então, um beijo forte para você, até uma próxima oportunidade e daqui a pouco nós voltaremos para a nossa cidade celestial, a Nova Jerusalém. Shalom e até uma próxima em Cristo Jesus.